A música brasileira é resultado de uma grande miscigenação que aconteceu no Brasil. Essa miscigenação, ela começou a partir do momento que os portugueses pisaram no Brasil. A maioria da população portuguesa que chegou no Brasil era do sexo masculino, né? Então, por caminhos que a gente não sabe se foram amorosos ou por dominação, iniciou-se a miscigenação, primeiramente com a população indígena e depois com a população negra escravizada, que foi chegando no Brasil para atuar na lavoura da cana-de-açúcar, né? Eu não estou dizendo com isso que a escravidão foi benéfica, né, para o Brasil. Nada disso, não é isso. Porque nós temos até hoje muitos problemas sociais que se originaram com esse profundo trauma que foi a escravidão. Mas, em termos culturais, o Brasil se beneficiou muito da herança africana, né? Do que os negros trouxeram para o Brasil. Não trouxeram só cantos de dor, trouxeram também instrumentos, trouxeram ritmos, danças. E houve essa miscigenação, pois brancos brasileiros pobres, não sei se eu preciso dizer isso, mas existiam também brancos pobres no Brasil, eles começaram a frequentar os terreiros dos negros. Os pardos livres também começaram a frequentar os batuques dos negros, que se chamavam batuques. As umbigadas, as danças, as rodas. E aí começou-se uma mistura muito grande, porque os portugueses trouxeram com eles a viola, pandeiro, danças ibéricas, escalas harmônicas, né? A teoria musical é toda lá da Europa, né? E isso começou a se misturar aos batuques dos africanos, né, e dos filhos de africanos, netos de africanos, que no início eram batuques cerimonialistas, ligados às tradições religiosas, mas isso aí foi mudando e esse caráter ritualístico foi deixando-se de lado. Muita gente pensa que o samba é um ritmo negro, um ritmo africano, não é nada disso. O samba é fruto de uma grande miscigenação. O samba ele tem raízes negras, mas raízes também ibéricas, raízes europeias, por causa da polca, por exemplo. Uma dança, né, um ritmo europeu que chegou no Brasil, foi um grande sucesso. E aí se fundiu com o lundu, surgiu o maxixe e depois o samba. Isso é muito louco. Aliás, gente, não sei, isso aí é outra coisa que talvez não fique muito claro para vocês, mas Lisboa do século, sei lá, 17, ela tinha uma grande população negra. Os escravos não vinham só para o Brasil, não. Também muitos escravos iam para Lisboa para fazer os serviços lá também, em Portugal. A diferença é que lá os escravos ficaram realmente segregados socialmente. Eles não se misturaram com a cultura portuguesa da mesma forma como eles se misturaram com a cultura portuguesa no Brasil. Por que isso? Porque o Brasil era uma terra nova. Era um território novo, um território mais livre de convenções sociais. Então, aqui houve realmente mistura, miscigenação, mistura de cânticos negros com ritmos ibéricos, instrumentos negros como instrumentos de percussão que foram trazidos com a viola portuguesa. A viola portuguesa incorporou certos ritmos, certas levadas por causa desses instrumentos e assim foi surgindo a nossa música. Pelo Telefone foi realmente o primeiro samba. Pelo Telefone ele foi o primeiro sucesso musical brasileiro a ser nomeado como samba. Mas, tecnicamente falando, Pelo Telefone é muito mais um maxixe do que um samba. Só que o maxixe era altamente rechaçado pela sociedade mais elitizada, por quem comprava disco, né? Porque disco era um negócio caro. Por quê? Porque o maxixe era uma dança extremamente sensual, afrontosa à moral e os bons costumes. Aliás, o nome maxixe foi uma forma pejorativa que deram a essa dança, né? Foi um nome pejorativo que se deu a essa dança, porque maxixe, quem é do Nordeste sabe o que é, né? É um fruto rasteiro que dá no quintal das casas, que dava muito no Rio de Janeiro, nos quintais das casas do Rio de Janeiro da época. Um fruto que, sabe, não tem muito valor comercial, digamos assim. Ou não tinha, né? E aí deram a essa dança o nome de maxixe por causa disso. O maxixe é uma herança do lundu, que também era uma dança bastante sensual. A maioria dos ritmos começam por uma dança, que vai evoluindo à medida que os músicos vão interagindo com o público que está dançando e vão criando novas síncopes, novos jeitos de tocar. É assim que surge um ritmo, a partir da interação com o público, com a dança que está sendo feita ali na plateia. E foi isso que aconteceu, o maxixe surgiu dessa interação. Então, continuando sobre Pelo Telefone. Pelo Telefone
foi nomeado como samba como uma forma de mascarar a sua herança real, que é o maxixe. O Donga, que foi quem registrou na Biblioteca Nacional, foi muito esperto, né? Primeiro porque não foi só ele que compôs. Foi uma galera lá na casa da tia Ciata, participava muita gente, Heitor dos Prazeres, João da Baiana, a própria tia Ciata, Pixinguinha também participava dessas rodas, desses partidos altos que tinha lá. E surgiu esse partido alto que tinha essa levada. Mas aí o Donga pegou essa gênese de canção, né? E botou uma letra lá e registrou como pelo telefone. Na época todo mundo ficou muito chateado com ele porque já existia essa ideia de olha a rolinha, senhor, senhor se embaraçou, senhor, senhor. Essa parte já existia com certeza porque fazia referência ao próprio senhor que também fazia parte dessas rodas. Aí o pessoal ficou muito chateado com ele, mas aí a música pegou, a música estourou, né? Foi o primeiro grande meme musical brasileiro, na verdade, porque o que aconteceu? Começaram a surgir nas ruas do Rio de Janeiro, nos bares, várias versões dessa música, versões humorísticas, e uma delas foi de um jornalista chamado Mauro de Almeida. Ficou sabendo que o chefe da polícia lá do Rio de Janeiro tinha mandado um memorando dizendo que ia repreender as roletas clandestinas no centro, algo assim. E aí o Mauro de Almeida achou aquilo engraçadíssimo. E aí fez uma versão de pelo telefone, né, que tá, em vez de chefe da folia, falava chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. E essa versão pegou, tanto que atualmente ele está acreditado como coautor junto com o Donga. Então, a esperteza do Donga não foi só de ter registrado a revelia de todos os outros. Depois ele ficou mal com isso. Todo mundo ficou desconfiado dele, né? Não queria nem chamar ele mais para as rodas. Mas a grande esperteza do Donga foi ter solidificado uma marca. Samba até o momento era tipo, vamos lá no samba, entendeu? Como a gente diz, vamos lá no forró. Forró pode ser chachado, baião, shot. A mesma coisa, vamos lá no samba. Aí no samba podia ter choro, maxixe, lundu. Aí ele nomeou como samba. E isso pegou. A partir daí começaram a surgir vários sambas, né, nomeados em disco e registrados como samba. Mas o samba mesmo começou quando foi retirado algumas síncopes do maxixe que impediam que o maxixe fosse usado no carnaval para levar os foliões adiante, porque o maxixe é uma dança que tem muitas síncopes de dança de salão, muita herança da polca. E aí os primeiros sambistas que saíam no carnaval, nos blocos lá do Rio de Janeiro, não conseguiam usar o maxixe, usavam mais o quê? Marchinhas. Aí foi se retirando certas síncopes e dando uma cadência para esse ritmo, para o maxixe, que o modificou e o transformou o quê? Em samba real. E isso aconteceu no final dos anos 20, nos morros cariocas, mas principalmente no bairro de Estácio de Sá. Aí as escolas de samba foram fundadas logo depois. O samba virou realmente um gênero musical, um ritmo muito característico que tinha uma cadência para a evolução dessas escolas de samba, dos blocos. Qual é a relação do samba em termos históricos com o recôncavo baiano? O Navarro é o seguinte, além do samba... Não, vamos voltar um pouco, porque o samba surgiu no século XX, mas antes disso tinha o lundu, tinha o fado, tinha a fofa. Fado, que eu estou falando aqui, é a dança, que não tem nada a ver com o ritmo fado, com o gênero fado que tem agora em Portugal. Tinha as toadas, as cantigas de roda, tinha as modinhas rurais, influenciadas muito pelas trovas medievais, aquela coisa de cantar na viola solitariamente. Então essa argamassa toda de ritmos, de gêneros, não fez só o samba, né, no Brasil, né? Fez também toadas, modas, congadas, o baião, os ritmos nordestinos, muita coisa. No recôncavo baiano existia algo parecido com o samba, mas não é o samba que depois foi formatado no Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo aqui, Marinheiro Só. Marinheiro Só é um samba? Não é, mas ele tem aquela estrutura de roda, que é muito característico do samba. Alguém cantar algo e ter um coro responsivo, o improviso. Então isso tudo tinha no recôncavo baiano. Uma coisa muito mais rural também, muito mais fora dos grandes centros urbanos. Quando os baianos migraram para o Rio de Janeiro, por questões, pode ser econômicas, podem ser sociais, muitos baianos migraram para o Rio de Janeiro. Com o fim da escravidão, então, foram para o Rio de Janeiro, foram morar ali nas imediações da Praça 11, no que se chamava de Pequena África. Esses ex-escravos, esses filhos de escravos, netos de escravos, começaram a transformar
o que existia de música no Rio de Janeiro. Começaram a transformar o maxixe, começaram a transformar o lundu. Então, quer dizer, a Bahia foi importante por causa disso, porque ela trouxe o lundu de volta para onde ele não devia ter nunca saído, né? Os lundus mais, vamos dizer assim, elitistas, que são tocados em cravo, em piano forte, tem nada a ver. Lundu é uma música para ser tocada com viola, com instrumentos de percussão, entendeu? O samba mesmo foi criado no Rio de Janeiro, não foi criado na Bahia, né? O que tem na Bahia atualmente é samba, porque aí sim, né, houve um intercâmbio cultural e aí agora na Bahia tem samba de roda e tal, mas nessa época aí lá atrás não existia samba. Eu até cito no meu livro Marinheiro Só, porque é uma música folclórica que até os dias atuais ela tem relevância, né? Ela é cantada atualmente numa levada de samba, mas ela originalmente é uma cantiga de roda, como muitas outras cantigas de roda baianas, tem um monte. Muitas até os Tincoãs, o grupo Tincoãs, grupo vocal maravilhoso, aproveitou Sereia, por exemplo. Eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão, sereia. Isso é cantiga de roda. Léa, na Bahia o samba é mais fechado, miudinho. Isso. Tem o samba chula criado no Recôncavo Baiano. Pois é, Léa, esse samba miudinho, na verdade, é uma herança de outras danças anteriores ao samba. Existe até relatos de viajantes que vieram para o Brasil e relataram como é que eram as festas populares, sei lá, em 1700 e cacetada, que eles descrevem. De viajantes não, é um viajante só. Ele descreve exatamente isso, o passo miudinho. Ele descreve ali, ele fala da pessoa entrando no meio da roda com passos pequenos. Logo você diz, cara, isso aí é o miudinho. Então, Léa, o samba chula, tal, isso tudo foi criado posteriormente às grandes tradições africanas e portuguesas, as misturas que foram acontecendo na sociedade brasileira por diversos motivos. Interação social, né? Muitos brancos pobres e pardos também, né? Já fruto de uma miscigenação, iam para essas festas dos negros, né? Esses batuques, porque achavam super legal. E aí começava aquela coisa, você sabe, né? O brasileiro é muito safado, né? Adora uma dança safada. E as danças desses batuques dos negros eram bem safadas. Tem descrições de viajantes também falando sobre isso, sobre essas danças e tal. Então, foi daí que surgiu tudo. A miscigenação é fruto disso tudo. O sertanejo, ele se desvirtuou completamente nas últimas décadas, né? Dos anos 80 para cá. E ele deixou de lado uma herança ancestral, até mesmo negra. No interior do Brasil, as coisas eram muito mais misturadas. As pessoas também curtiam samba, lundu, outras manifestações culturais. Havia essa maior miscigenação que o sertanejo atual perdeu. O sertanejo atual ele é extremamente branco. Isso não estou falando com racismo não, tá? Porque, obviamente, a contribuição europeia para a música brasileira é muito grande, muito importante. Mas a perda da miscigenação é que eu deploro. Caipira digital. A música sertaneja se tornou música comercial urbana, isso mesmo. E isso acompanha a demografia brasileira, né, que deixou de ser predominantemente rural para migrar para a cidade, né? As pessoas migraram para a cidade, tiveram acesso a outras informações e aí a música sertaneja foi se modificando. O Rick Dupla de Renner disse ter sofrido muito preconceito. Pois é, o Josimar. Daniel conta que o João Paulo também sofreu muito preconceito, né? Teve até um caso que eles foram para um show e o contratante não tinha visto foto deles, porque era uma época que não tinha internet, era tudo mais complicado, né? E quando o contratante viu que o João Paulo era negro, falou assim, não, vocês não vão poder tocar aqui não, no meu clube não. A música sertaneja de Minas Gerais, ela era mais negra, né? Por causa da herança escravocrata. Muitos negros foram para Minas Gerais para trabalhar nas minas de ouro, né? Eu não acho que atualmente a sociedade brasileira seja tão racista quanto era antigamente, né? Eu acho que a gente evoluiu bastante com relação a isso, mas o que acontece com o sertanejo é que há algumas decisões de mercado que são tomadas que tornam ele um gênero medíocre atualmente. E uma dessas decisões de mercado é privilegiar duplas de bebuns inchados de tanto álcool, com camisa apertada, achando que são fortes, mas na verdade estão inchados e gordos, cantando desafinado
É esse que é o padrão. Aquela desafinação, as letras medíocres, melodias horrorosas. Ancestralidade, origens, zero. Girvani, cultura de massa de quinta categoria, isso aí. E o pior, a gente tem que engolir, né? Ouvir essas merdas em qualquer supermercado que você vá, em qualquer farmácia que você vá, em qualquer festa que você lá, tá tocando essas bostas, essas músicas sertanejas horrorosas, dessas duplas medíocres, sem nada na cabeça. Já deu aqui o quê? Quanto tempo de live a gente tem? 1 hora de live já vai estar dando, tá? Eu vou encerrar hoje mais cedo, né? Eu gostei muito aí da live hoje com vocês. Obrigado aí pela participação de todos, né? Deu até para vender o meu peixe aí, o meu livro. Adquiram o meu livro, não deixem de adquirir. Deem uma força para esse trabalho, tá? Não é mole fazer um livro. Não existe um escritor que ganhe pelo tempo, pela hora, pela pesquisa, por tudo que ele faça. Não existe isso. Eu não tenho essa pretensão. Mas eu preciso do apoio de vocês também para continuar um projeto desse que vai levar ainda pelo menos uns 2 anos para ser concluído. Um grande abraço aí para vocês, um bom domingo, tá bom? Desculpa aí por não responder todo mundo.